Amália e irei abordar neste vídeo o vocabulário de língua inglesa e sua forma de ensino. Aliás, reflita, como você aprendeu vocabulário? Para iniciar, apresentarei um breve histórico dos principais métodos abordados para ensinar vocabulário. O método clássico trazia como foco para o estudo do vocabulário a etimologia, método seguro para explicar significados e a ortografia, que dominou o ensino do latim e do grego. O método gramática e tradução apresentava o vocabulário em listas de palavras com as respectivas traduções que o aluno deveria memorizar. A fixação do vocabulário era feita por meio de exercícios de tradução, tanto do inglês para o português, quanto vice-versa. No método direto, novos significados eram ensinados por meio de associações com a segunda língua e não mais com a materna. As palavras novas deixaram de ser ensinadas de forma isolada e passaram a ser inseridas em frases relacionadas ao vocabulário do dia a dia, intensificando assim o uso de ilustrações para o ensino. Assim como no método direto, o método audiolingual enfatizava a necessidade de se aprender as palavras em contexto e não de forma isolada. O número de palavras por unidade era limitado e o principal objetivo do método era a aquisição das estruturas linguísticas. A abordagem comunicativa apresenta e usa uma linguagem autêntica, e a língua-alvo passa a ser não apenas o objeto de estudo, mas também o meio de comunicação. O ensino de vocabulário é associado ao uso da língua para a comunicação e acontece de forma contextualizada, associado às funções da linguagem, do contexto situacional e dos papéis dos interlocutores. Para Wilkins, um dos precursores da abordagem comunicativa, aprender vocabulário é aprender como as palavras se relacionam com a realidade externa e como elas se relacionam uma com as outras. Depois de entender como os métodos propunham o ensino, precisamos conhecer um pouco acerca do expansivo vocabulário da língua inglesa. Os dicionários registram cerca de 50 mil verbetes, mas parece haver consenso sobre a quantidade de palavras necessárias para dominar o inglês, em torno de 3 mil. No entanto, como adverte Laufer, quanto maior o nível de compreensão esperada, maior deve ser o vocabulário. O Cambridge International Dictionary of English, de 1995, tem por base uma coleção de mais de 100 milhões de palavras, incluindo variedades faladas e escritas de vários tipos de fontes. Um aspecto interessante da obra é a inclusão de textos orais e escritos produzidos por aprendizes de inglês, que, segundo os autores, foram usados para atender às necessidades dos futuros aprendizes. Apesar de termos todos esses vocábulos reunidos em dicionários, não há necessidade de conhecermos tudo, e é importante fazer diferença entre o vocabulário que usamos, o vocabulário ativo, e o que compreendemos, o vocabulário passivo. O vocabulário ativo ou produtivo é aquele que é adquirido e usado pelo aprendiz. O vocabulário passivo ou receptivo é aquele que ele reconhece, apesar de não usar. Podemos presumir que reconhecer uma palavra é um processo muito mais simples do que produzi-la, pois o uso envolve uma série de informações, como o comportamento sintático do vocábulo, colocação, formas derivadas e traços semânticos. A transição de um item do vocabulário receptivo de um aprendiz para seu vocabulário produtivo é um processo gradual que ocorre por meio da leitura ou da compreensão oral ao longo do tempo. Agora, apresentarei uma estratégia que podemos vir a utilizar ao ensinar vocabulário. Hermer apresenta uma série de atividades para o ensino e a prática de vocabulário, divididas em 3 seções: apresentação, técnicas de descoberta e prática.
Para a apresentação, ele recomenda as seguintes técnicas: o uso de objetos, gravuras, mímica, ações e gestos, antônimos, listagem de itens de uma mesma categoria, explicação e tradução. Quanto às técnicas de descoberta, Hermer sugere combinação de palavras com gravuras, elaboração de mapas semânticos, inferência de significado pelo contexto, uso de sufixos e prefixos e produção de textos orais e escritos com vocabulário específico. Quanto à prática, ele sugere ações e gestos, exercícios de uso de vocábulos frequentemente confundidos, exercícios de ordenação, tais como preferência e importância. Com as propostas de Hermer, podemos combinar palavras com definições, levando textos para o ambiente de ensino, que levará o aluno a refletir sobre o significado das palavras. Estudo de palavras-chave, keywords, que professor ou aluno selecionará pelo uso constante dela e que será estudada em termos de significado, combinação com outras palavras, pronúncia, frases que pode se formar, entre outras possibilidades. Mapas conceituais ou semânticos que irão auxiliar na descoberta de novas palavras que se interligam por alguma característica em comum. Formação de palavras através dos prefixos e sufixos que determinarão alguma classe específica da língua inglesa. Associação de imagens com itens lexicais, que constitui boa estratégia de memória, associando um conceito a uma forma icônica. Atividades lúdicas, como jogos de memória, palavras cruzadas, anagramas, caça-palavras, quebra-cabeça, jogo de forca, cartas enigmáticas, entre outros, além de utilizar a internet sabiamente para desenvolver ainda mais as atividades. O tempo em sala de aula é sempre limitado e insuficiente para uma aprendizagem eficaz, cuja expansão do vocabulário irá se deter em atividades criativas, o auxílio individual, a utilização dos recursos disponíveis, conciliados ao carisma do professor e sua forma de interagir e propor a interação, abrindo espaço também ao aluno, que poderá aprender em seu tempo e à sua maneira. Particularmente, acredito muito no poder da leitura, e o professor poderá utilizar obras literárias e fatos do dia a dia em inglês à realidade do aluno, o que ampliará seu vocabulário e as associações possíveis no English World.